Actually, I will go next to Bruno. We have heard loud and clear from Renata, systemic, non-fragmented, and multi-stakeholder. What would you say? Bom, primeiramente, obrigado, Maria Grazia. Eu gostaria de, enfim, agradecer muitíssimo o convite, na pessoa da Renata Miele, a quem eu agradeço todo o Ministério da Ciência e Tecnologia. Vejo aqui também o embaixador Luciano Maza, também agradeço pelo convite e estendo o agradecimento também a todo o grupo de Economia Digital. Como eu fui apresentado, meu nome é Bruno Bioni e hoje eu estou como co-chair da Força Tarefa número 5 de Transformação Digital Inclusiva. E a nossa nota conceitual, ela explica muito bem para onde que a gente quer olhar para o futuro, não só com relação à inteligência artificial, mas olhando para as tecnologias do ponto de vista mais transversal, para que elas sejam motoras de inclusão e não de exclusão. Na nossa nota conceitual, a gente explicita um conceito muito importante, que é o de justiça de dados. Ou seja, então a gente tem que entender como que essas tecnologias todas são alimentadas por esses nossos traços que deixamos no dia a dia e que geram, muitas vezes, hipervisibilização de determinados grupos e até mesmo de hipervigilância e hiperdatificação de determinados grupos. E aqui eu acho que tem um enlace muito grande de olhar para o futuro, como você nos provocou. O futuro que eu imagino, e está muito conectado também com as prioridades da presidência brasileira, são IAs promotoras de justiça social, para o combate de desigualdades. Então, vou dar um exemplo muito concreto. Hoje, aqui no Brasil, a gente vive uma alocação brutal de recursos para desenvolver, ou pelo menos implementar a inteligência artificial no campo de reconhecimento facial para a segurança pública. Então, é o avesso disso, é o contrário disso, enquanto que a gente poderia estar avançando, inclusive, em a implementação de inteligências artificiais acoplada, como, por exemplo, com câmeras corporais, para reduzir a letalidade policial e assim por diante. Então, achei que foi muito feliz a fala do professor Zeng, que ele nos provoca, não precisa ter IA em todo lugar. E a pergunta que eu faço do presente é, aonde tem IA que não deveria estar e aonde que pode ter inteligência artificial no futuro e que deveria estar? E aí eu acho muito feliz também a própria declaração do G7 de Hiroshima, porque nos coloca essa perspectiva. Vamos alocar governança e recursos públicos para entender qual que é o desenvolvimento e papel de IA para as questões mais importantes societais, coletivas, como, por exemplo, da crise climática. Então, a gente tem esse descompasso de entender onde que a gente aloca, desenvolve e implementa inteligência artificial, e isso me parece ser uma coisa crucial para pensar essa agenda do futuro, uma agenda que seja de inclusão, e que essas tecnologias, esses fenômenos de datificação não reforcem essas assimetrias de poder, sobretudo hoje já existentes. Related to that, I would like to go to Bruno, because you recently stated that we need to give space to networked governance as a way to promote greater social and corporate responsibility. So it would be interesting for you to elaborate a bit on that. And also, how do you see, because you mentioned this before, but perhaps now it's the time to refine a bit what you were conveying as an idea. That is, what is the interplay between national and local governance and between international and global governance, which are not actually the same thing at all? Obrigado, Maria Grazia. Bom, eu vou começar pela pergunta final. E eu acho que até o próprio título do painel foi muito feliz, porque ele conjuga o nacional e internacional. Isso me lembrou, inclusive, um dos principais intelectuais brasileiros e do mundo que fala sobre globalização, que é o professor Milton Santos. Ele costuma dizer que o global não existe sem o local. O que existe são espaços de globalização com forças geopolíticas que muitas vezes exclui determinados espaços locais e catapulta outros espaços locais, que é a dinâmica de geopolítica que a gente costuma, enfim, saber muito bem como que funciona, e isso também atravessa a questão da inteligência artificial. E aí eu acho que a gente está num ponto da história, inclusive se a gente olhar para os documentos internacionais, desde a OCDE, passando pela discussão que está sendo feita na ONU agora, as próprias recomendações da Unesco, mas nos últimos 6 meses, e aqui pincelar 2 documentos específicos, tanto a declaração de Bletchley Park, mas, sobretudo, a última resolução aprovada na ONU, agora, recentíssima, em março, acho que elas passam uma mensagem muito clara. Esses documentos internacionais, eles estabelecem esses vocabulários dos princípios necessários para guiar todas as nossas discussões, trazer interoperabilidade, mas eles começam a afirmar de forma muito, muito exaustiva e explícita de que a gente precisa ter legislações e regulação e governança doméstica
hard law, não apenas soft law, para que a gente possa decolar e materializar esses princípios. Então, a gente está vendo uma efervescência regulatória acontecendo, que pode ser instrumentos como a Executive Order do Biden, ou mesmo a legislação europeia, que não é apenas o AI Act, mas também são as leis de serviços digitais, a proposta canadense sobre inteligência artificial, ou mesmo a proposta brasileira. Todas elas têm um fio condutor comum. A gente precisa reduzir a simetria de informação. A gente ainda não tem escrutínio público sobre quais são os reais benefícios e todas as materializações de riscos que hoje a gente só está vendo a ponta de iceberg. Então, eu dou exemplos concretos. Essas hard laws domésticas permitirão que a gente possa ter conversas em colaboração, multissetoriais, mas genuinamente participativas a esse respeito. Por exemplo, tanto a proposta brasileira, inspirada na lei europeia, mas também na canadense, prevê explicitamente que acadêmicos e outras partes interessadas possam ter acesso a dados para entender como que esses algoritmos funcionam. A resolução recentíssima da ONU explicita com todas as letras a questão de você criar um comitê dentro da OMS para que esse esforço multissetorial interdisciplinar também possa ter transparência de como que esses algoritmos funcionam para a gente poder pensar o que é realmente governança. Como pensar governança se a gente tem opacidade sobre como que esses sistemas funcionam. Uma outra proposta interessante, muito concreta, é a que está sendo discutida agora no Pacto Global Digital, onde que você poderia ter um mecanismo similar ao painel do clima, o IPCC, para questões relacionadas à inteligência artificial, para a gente poder ter cientistas do mundo inteiro para produzir evidências e dados como governar IA. Então, a fala da secretária, inclusive estadunidense, é muito forte. Chegou o momento da gente ter hard law no sentido de que, se não fizermos isso agora, nós não governaremos IA e seremos governadas por elas. Então, tem esse link de que o local é o que vai traduzir e materializar esses princípios dessas soft laws de documentos internacionais. Isso tem tudo a ver como que a gente casa regulação com política pública. Quando você olha para todas essas arquiteturas regulatórias, elas dizem com todas as letras. Determinados tipos de IA vão ter e devem ter um custo regulatório mais alto porque colocam em risco direitos fundamentais, que é o vocabulário forte da declaração da Unesco. Determinados sistemas de IA vão trazer benefícios tão altos e riscos tão baixos que a avenida está aberta para a inovação e desenvolvimento disso, como, por exemplo, IAs que vão poder automatizar toda a questão de diagnóstico do clima, ou, pelo menos, a gente poder pensar questões de aumentar diagnósticos com maior precisão na saúde, ou outras coisas do tipo. Então, eu concluo. Essa ideia de governança em rede está habilitada por essa questão de a gente reduzir essa simetria de informação e ter essa conjugação do nosso dever doméstico que devemos fazer enquanto países, e aqui a fala do professor Zeng foi muito feliz, porque a gente tem que resolver internamente quais são as nossas prioridades, casar regulação com política pública, e depois isso habilitar e reforçar as conversas nesses mecanismos e essas instituições que estão se pautando como arranjos globais. E aí você consegue casar arranjos nacionais e transnacionais para desaguar, no final do dia, por sistemas de inteligência artificial que reforçam os nossos laços de solidariedade. Eu acho que tem uma última questão que eu queria fazer aqui, um ponto, que é, muito se fala em interoperabilidade regulatória. De 11 eventos, 12 você ouve interoperabilidade regulatória, porque aquilo ainda está na sua cabeça. A gente não pode perder de perspectiva que esses padrões, eles podem ser frios e gelados e artificiais, se não são acompanhados de traduções de políticas públicas e regulações domésticas. Se a gente conseguir ter vazão para valores normativos de direitos humanos, para essa perspectiva de escrutínio público, para essa perspectiva de governança em rede, eu acho que a gente vai conseguir ter uma interoperabilidade regulatória que é emancipatória e não colonizadora. Acho que essa é uma questão também muito importante para a gente poder ter espaços como o G20 que sejam de solidariedade e de, em última análise, construção de sistemas de inteligência artificial que sejam seguros e confiáveis.